Então, estamos gravando a aula do dia 14 de maio de 2021. Compartilhar aqui o conteúdo. Bom, vamos lá, então. Essa aula é sobre programa de delay. Muito frequentemente, quando você tem um programa feito para microprocessadores, você precisa se comunicar com o mundo externo, acendendo uma lâmpada, acendendo um LED, uma coisa nesse sentido. Eu estou com um probleminha aqui com a câmera. Tá, beleza. Então, muito frequentemente, você tem que se comunicar com o mundo externo, né? Você precisa, por exemplo, piscar um LED, acionar um motor, e o fato é que o mundo externo geralmente é muito mais lento e precisa fazer ações muito mais lentas do que o microprocessador é capaz de fazer. Então, muito frequentemente, você precisa reduzir a velocidade do processador de um jeito que permita essa comunicação com o mundo externo. Tá? Então, é muito comum que você precise, por exemplo, piscar lâmpadas em uma certa velocidade. Então, você precisa acionar motores numa certa velocidade ou num certo acionamento, né, numa certa combinação. E sempre que você precisa fazer isso, você precisa reduzir a velocidade do processador. O processador é muito rápido, né? Um processador como o PIC, que não é um processador de topo de linha, ele funciona na ordem dos microsegundos. Então, um microsegundo é muito, muito, muito mais rápido, a velocidade é muito maior que você precisa para você, por exemplo, piscar um LED ou acionar um motor ou fazer qualquer coisa que o ser humano consiga perceber, acionar um alto-falante. Normalmente, para você acionar LEDs, você precisa, se você quiser fazer uma sequência de LEDs, uma sequência de lâmpadas, alguma coisa assim, você precisa fazer as coisas com, no máximo, 1/20 avos de segundo. Por aí, né? 1/30, 1/20, 1/40, por aí. 1/20 de segundo é muito mais lento que um microsegundo. Um microsegundo é 1/1 milhão. É 1/1 milhão. Então, você precisa estar na ordem de 1/20 para você fazer alguma coisa que o ser humano perceba em termos de velocidade, né? Então, é muito comum que você precise reduzir a velocidade do processador. Você precisa mandar o processador fazer uma ação agora, você precisa esperar um tempo até fazer a próxima ação, senão você vai fazer ela rápida demais e ninguém vai perceber. Então, imagina, por exemplo, que você tem um circuito que precise ligar um motor, um ventilador, né? E logo em seguida você precisa desligar, você precisa ligar o ventilador por um tempo. Poxa, um ventilador, até você ligar e ele começar a girar, já vai aí alguns segundos, né? E você certamente vai ter que desligar o ventilador daqui a pelo menos uns 10 segundos, senão ele não vai dar nem tempo de girar, né? É a mesma coisa um LED. Se você liga um LED agora, você precisa de pelo menos 20 avos de segundo para alguma pessoa em volta olhar assim e dizer, caramba, esse LED acendeu, né? E por isso você precisa reduzir a velocidade da CPU. A forma de fazer isso é aplicando um conceito chamado delay. Delay em inglês significa atraso. Atraso Atraso é quando você atrasa a execução da próxima instrução, né?
de forma que você consiga fazer as coisas lentamente para que os dispositivos funcionem, né? Outra opção também é se o microprocessador estivesse comunicando com um dispositivo mais lento. Por exemplo, imagine que o PIC esteja se comunicando com a porta serial de um computador ou com a porta serial de outro PIC. Porta serial é muito mais lento que o microprocessador. Porta serial funciona da ordem de milissegundo. Então você precisa reduzir a velocidade do processador para ele poder comunicar com outro dispositivo. Ou seja, é padrão que você reduzir o microprocessador funciona rápido, ainda bem. O processador faz rápido o que ele precisa fazer, fica esperando, né, para poder se comunicar com coisas lentas como motores, LEDs, buzzers, que são dispositivos lentos, porque eles exigem a percepção humana. O humano é muito mais lento que a CPU, né? Então, existem duas formas de fazer um atraso de execução. A mais simples, a mais fácil de fazer é o delay por quantidade de instrução. Como é que funciona o delay por quantidade de instrução? Você faz a ação que você precisa fazer. Digamos, acionar um LED. Então, você liga o LED. E aí, se você precisa fazer com que aquele LED fique ligado por 1 segundo, uma solução para você fazer a CPU esperar 1 segundo é você deixar a CPU fazendo instruções simples numa quantidade tão grande que vai demorar 1 segundo para terminar. Para você ter uma ideia, se você quiser fazer um delay de quantidade de instrução para o PIC a 4 MHz, em 4 MHz, você precisa mais ou menos alguma coisa próxima a 1 milhão de instruções, porque cada instrução é 1 microsegundo. Né? Ou seja, deixa eu ajeitar isso aqui. O que eu quis dizer é 1 milhão vezes 1 micro. Né? 1 milhão vezes 1 micro vai dar 1 segundo. Ou seja, você precisa deixar a CPU fazendo 1 milhão de instruções simples, certinho, 1 milhão certinho. Se for 1.500.000, vai demorar 1 segundo e meio. Se for 500.000, vai demorar meio segundo. Então, você sabe o certinho número de instruções que a CPU vai precisar e você manda ela executar certinho aquele 1 milhão de instruções ali e vai acabar o que vai acabar acontecendo. Você vai acabar esperando 1 segundo. Né? Essa é a forma mais fácil de fazer delay. Toda vez que você vê um delay, ou em Arduino, ou em PIC, é assim. É delay por quantidade de instrução. Ele espera um tempo, né, porque ele tem um número de instruções a serem executadas. Isso é o equivalente? Imagina, por exemplo, que você vai fazer um bolo e o bolo demora, digamos, 30 minutos para assar. E para você não ficar olhando lá 30 minutos o bolo assar, você resolve fazer uma outra atividade que você sabe que demora 30 minutos. Né? E aí você não precisa ficar lá olhando. Quando termina essa atividade certinho, você volta lá que você sabe que o bolo vai estar pronto. Então é mais ou menos esse jeito que é o jeito de fazer delay por instrução. Você faz a coisa que você precisa fazer, tem que esperar 1 segundo. Então eu vou fazer aqui 1 milhão de instruções, ou um pouco mais, um pouco menos, depende da CPU e depende do tipo de instrução. Volto, quando eu voltar, passou 1 segundo certinho. A diferença é que a gente faria isso para 30 minutos, 1 hora, né? E o processador precisa fazer isso para segundos, porque ele tem um ambiente muito mais rápido de execução. Uma segunda forma de fazer delay é o delay por timer, ou por temporizador. Isso é muito legal, mas exige que você tenha um hardware extra, além da CPU. Então, você tem a CPU, né? E você tem um hardware extra chamado timer. Esse hardware extra se comunica com a CPU e a CPU comunica com o timer. Então a CPU pode dizer para o timer: daqui a 1 segundo me avisa.
O timer, então, é um circuito extra, independe da CPU, né? Ele só precisa ser sincronizado, né? A CPU sincroniza o timer, então ele diz, ó, começa agora, daqui a 1 segundo me avisa. E aí a CPU pode fazer outras tarefas, né? Ela pode ficar aqui fazendo outras tarefas, outras coisas diferentes, e essas coisas vão ser independentes dessa temporização. Ao final do temporizador, ao final de 1 segundo, por exemplo, o temporizador avisaria a CPU, ó, acabou. Aí a CPU faria o que tivesse que fazer para sincronizar aquela ação 1 segundo, né? Timer por delay tem a vantagem de ser muito melhor sincronizado que a quantidade de instrução. Também tem a vantagem de você poder fazer várias coisas ao mesmo tempo, entre aspas. Porque, na verdade, a CPU é uma só que ela vai ser avisada, ó, acabou o tempo. E aí ela vai e dá a impressão de que ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque ela tem vários timers, né? Ela tem vários temporizadores em que você pode colocar várias coisas diferentes para serem feitas ao final de cada temporizador. O bom do PIC é que o PIC tem 3 temporizadores dentro do chip, ou seja, isso aqui está dentro do chip do PIC. Isso aqui está dentro do chip do PIC. Então você não precisa comprar um temporizador extra, um 555 ou alguma outra coisa, para sincronizar o PIC. Dentro do próprio chip do PIC, você tem 3 temporizadores diferentes, com 3 esquemas diferentes, um pouco maior, um pouco menor, e isso te permite fazer delay por timer. A gente não vai ver delay por timer nessa matéria, né? É mais complexo. A gente só vê delay por quantidade de instrução. Mas aí eu passei para vocês que existe o delay por timer também, né? Então, a gente vai fazer o delay por quantidade de instrução. Então, o nosso objetivo é saber quantas instruções eu preciso para ter um delay de tantos milissegundos ou tantos segundos. E a instrução que precisa ser usada para fazer o delay, ela precisa ser uma instrução que ela saiba contar, né? Eu preciso fazer uma instrução de contagem, porque eu preciso contar o número de vezes que eu passar por ali, né? Uma opção para fazer delay é você botar um monte de instruções uma embaixo da outra, tum, 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 e lógico, essa quantidade aqui de instruções vai gerar um tempo de atraso, né? Vai demorar um tempo para ser feita. Só que o problema é que a instrução do PIC demora microsegundo. E se você quiser fazer pelo menos 1 mili de tempo, você precisaria ter 1000 linhas, ou alguma coisa próxima a 1000, né? E isso é muita coisa, né? Você não vai pegar e vai botar 1000 linhas, uma embaixo da outra, para esperar terminar, para dar mil microsegundos para dar 1 segundo. Então, essa ideia ela é uma ideia que só funcionaria se o clock fosse baixo, né? No clock alto, não tem condição de usar um esquema com um monte de linhas, uma embaixo da outra, simplesmente para demorar mais tempo. Então, a solução para você fazer um delay é você fazer um loop. Ou seja, você faz e volta, faz e volta, você faz e volta. Dentro desse loop, eu quero uma variável de contagem, né? Porque eu preciso contar. Ou eu conto progressivo, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu conto regressivo, né? Que os dois são possíveis, né? Então você pode contar 2, 1, 0, né? Então você faria 2 loops, né? Fariam duas vezes. Você poderia contar 100, 99, 98, 97, 96, 95. Ou seja, você coloca uma variável de contagem dentro de um loop e você vai contando até chegar a 0, por exemplo, ou até chegar a um valor máximo. Tá? Tem as duas contagens possíveis. O PIC a gente usa a contagem regressiva. Então a gente pega um valor tipo 100. Aí vai 99, 98, 97, 96, 95, até chegar em 0.
Dessa forma, eu sei quantas vezes eu executei o loop. E eu sei quantas instruções eu tive que executar ali naquele loop. Né? Então, ao invés de você colocar as linhas uma embaixo da outra, então, ao invés de você botar as linhas uma embaixo da outra, tal, 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 um monte de vezes, você vai fazer um loop. Você vai fazer um loop com poucas instruções aqui dentro. E esse loop você vai executar N vezes. Agora, para que isso funcione, aqui dentro precisa ter um contador. Porque o contador vai contar até N. Quando chegar em N, ele sai daqui. Então, ele executa N vezes e termina. De acordo com esse N aqui, eu tenho mais instruções executadas. Com mais instruções executadas, eu tenho um delay maior. Né? Então, essa é a minha ideia. A instrução que serve, que é uma instrução simples, tem que ser uma instrução simples para fazer delay. Se você usar uma instrução muito complexa, você pode acabar esquentando a CPU e gastando energia à toa. O PIC não tem esse problema, que o PIC é tão simples, que todas as instruções são simples. Mas num processador complexo, você não pode usar uma instrução complexa demais para fazer o delay, porque você vai acabar gastando energia à toa. Você não quer gastar energia, você só quer o quê? Parar, né, a tarefa principal, fazer uma tarefa auxiliar que dure certinho o tempo que você precisa para voltar a fazer sua tarefa principal. A instrução que é usada dentro do PIC é uma instrução chamada decfsz, que significa Decrement File Skip Zero. O que ele faz? Ele faz um decremento. Decremento significa subtrair 1. Então, ele subtrai 1 de um determinado local na memória e ele pula a execução do programa, ou seja, ele sai do loop, caso esse local da memória seja 0. Né? E o mais legal é o seguinte: o que você precisa para fazer esse cara funcionar é um local na memória que você vai armazenar o seu número de loops. Então, você precisa de um local na RAM onde você vai escrever lá dentro, por exemplo, 100. E aí você vai dar um DEC. 100 menos 1, 99. 99 não é 0, então eu continuo. 99 menos 1, 98. 98 não é 0, eu continuo. Né? Então, eu vou armazenar num local na memória um número 100. E aí eu vou fazer um DEC FSZ. E eu volto para cá. E eu vou ficar aqui preso até que esse 100 aqui seja 0. Quando esse 100 for 0, acabou. Então, eu vou fazer 100 vezes essa instrução DEC-FSZ. Tá? E é o que eu queria. Bom, então eu preciso armazenar valores na memória. Né? A memória do PIC, ela é composta por, na aula passada eu falei, ela é composta por 4 bancos de memória. Isso não é muito importante agora. Ela tem 4 pedaços de memória. A memória do PIC, uma boa parte da memória do PIC, ela tem uma aplicação específica. Por exemplo, aqui no banco A, no banco 1, você tem porte A e porte B. Aqui no banco 2, você tem tris A e tris B. A gente sabe que porte A e porte B, todos têm uma aplicação. Porte A é para você jogar valores no pino, porte B é para você jogar valores no pino, tris A e tris B é para você configurar o pino como input e output. Então, apesar disso aqui tudo ser RAM, a única parte que você realmente pode usar para qualquer coisa que você queira
é a parte que fica acima do endereço 20. Isso é diferente de um PIC para o outro, né? Dependendo do modelo do PIC, pode ser diferente de um PIC para o outro. Para você poder usar a memória, o que você quiser, você precisa armazenar dados a partir do endereço 20. Esse 20 aqui não tem nenhuma explicação, não. É porque é. Né? O PIC resolveu, a Microchip resolveu colocar as variáveis todas acima do valor 20. Então, 20 é o primeiro local na memória, que você pode usar para armazenar o número que você quiser. Depois do 20 tem o 21, 22, 23, 24, 25. Então, são endereços de memória. Né? Isso pode ser... Imagina o seguinte. Imagina que você tem uma rua e que cada casinha da rua é numerada, certo? Melhor, um armário. Você tem um armário grande e cada portinha do armário é numerada, como lá no Cefet tem aqueles armários. Né? Então, vamos dizer que os armários de 0 a 20, eles são reservados para uso interno do processador. Eles servem para coisas da administração da escola, por exemplo. Né? E vamos dizer que o armário 20 é o primeiro armário que você pode usar para você, para o que você quiser. Depois tem o 21, 22, 23, tem que lembrar que isso é em hexa, né? A escola não numera os armários em hexa. Mas a numeração é em hexa porque é um processador binário, né? Então tudo é feito em binário ou em hexa. Então, de 20 até o endereço 6F, você tem locais em que você pode usar para o que você quiser. A gente chama isso aqui de memória de uso geral. General Purpose Files, ou General Purpose Register, né? Pode ser também Register, GPR, General Purpose Register. Ou seja, a definição de RAM é a memória que você pode usar para o que você quiser. Memória que você não pode usar para qualquer coisa não pode ser considerado RAM. Então, teoricamente, essa aqui é a única parte realmente da RAM do PIC. São 200 e poucos bytes. Tem um pouquinho no porte 1, tem um pouquinho no porte 2, tem um pouquinho no banco 0, tem um pouquinho no banco 0, tem um pouquinho dele no banco 1, tem um pouquinho ele no banco 2, eu acho que no 3 não tem nada. Mas é muito pouquinho, são só 200 bytes. O PIC só tem 224, se não me engano, 224 bytes de memória RAM, ou seja, a memória que você pode usar o que você quiser. Como a gente vai fazer aqui um loop e a gente precisa armazenar o número de loops numa variável, a gente tem que armazenar num GPR, não pode armazenar em local nenhum. O primeiro GPR é o 20 e é por isso que eu vou usar o 20 para armazenar dados. Então, se você olhar aqui, o programa, ele logo de cara, ele tem deck file skip 0. O quê? 20. 20 é quem? 20 é o primeiro GPR. Se ele tiver escrito lá dentro 100, 100 menos 1, 99. Então, essa instrução aqui, ela faz menos 1. Por enquanto, eu não escrevi nada lá no 20, né? Mas eu vou escrever, não é muito difícil. Então, eu boto 100 lá dentro e dou menos 1. Aí, 99. Aí, se eu der menos 1 de novo, 98. E assim por diante. Se você olhar o programa, olha como é que está o programa. O programa está assim. Aqui tem um label, uma etiqueta, chamado loop. Aqui eu tenho um deck file skip 0 no 20. Ou seja, o 20 vai subtrair 1. O endereço 20 vai subtrair 1. Né? E aqui eu tenho um go to loop. O que faz o go to loop? A gente viu na aula passada. O go to loop vem e volta para o início. Porque esse é o local chamado loop. Né? Esse aqui é o local chamado loop. Então, se você olhar esse programa aqui, ó,
programa que faz? Logo de cara, você declara uma etiqueta loop, certo? E aqui eu tenho um go to loop. Ou seja, ele vai ficar fazendo isso. Deck file skip zero, go to loop. Ele vem para cá. Deck file skip zero, go to loop. Ele vem para cá. Então ele vai ficar preso. Ele vai ficar preso nessas duas linhas aqui. Ó. Né? Deck file, go to loop. Deck file, go to loop. Né? E a princípio não dá para ver aqui, mas dá a impressão de que isso nunca termina. Pô, isso aqui nunca termina, né? Ele vai ficar preso, porque tem um go to loop embaixo. É verdade. Só tem um detalhe. Essa instrução aqui, essas duas últimas letras significam skip if zero. Skip em inglês é pular. É pular se for zero. O que ele vai pular? Ele vai pular essa linha aqui, ó. Ele vai pular a linha. E vai sair do loop, ele não vai executar go to loop. Ou seja, o que vai acontecer vai ser um loop finito. Se ele começar com 100, ele vai fazer 100 menos 1, 99, menos 1, 98, e assim por diante. 97, 96, 95, 94, 95. Quando chegar em 10, ele vai fazer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando ele chegar em 0, ao invés dele ir para o go to loop, ele vai fazer um skip e vai sair do loop. Ou seja, essas duas linhas, quando usadas em conjunto, decfsz e go to loop, elas formam um loop finito do tamanho do valor inicial do 20. Se o valor inicial do 20 for 100, a gente vai ter 100 loops. Se o valor inicial do loop for 10, a gente vai ter 10 loops. Então, dependendo do valor inicial do 20, eu tenho um valor diferente do número de loops que eu vou executar. Perfeito, porque era isso mesmo que eu queria. Com duas linhazinhas só, eu consigo fazer um loop e executar um monte de instruções. Basta eu botar um valor inicial grande de 20. Né? Eu boto 100, 200. Qual o valor máximo que eu consigo colocar dentro do 20 para fazer o maior número possível de loops? E a resposta dessa pergunta está toda em cima do fato do PIC ser um processador de 8 bits. Como o PIC é um processador de 8 bits, os valores que você pode colocar em uma região de memória são até 2 elevado à oitava. E como esse valor aqui pode estar entre 0 até o valor máximo, esse valor máximo aqui é 255. 255 não é 2 elevado à oitava. 2 elevado à oitava é 256. Mas como tem o zero, vai do 0 a 255. O valor máximo que você consegue colocar dentro de uma variável é 255. Então, o valor máximo que eu vou conseguir fazer com esse esquema de loops é 255 loops. E o programa inteiro, o programa completo de delay, está aqui. Eu coloquei embaixo de uma etiqueta chamada delay. Para quê? Para que você possa dar call delay, matéria da aula passada, call delay. Você vem do seu programa principal para o programa de delay e depois você volta para o seu programa principal com return. Com return. Primeira coisa que você vai fazer é iniciar o valor do 20. Né? Então, imagina que a memória do PIC são gavetas, certo? Então, você tem gavetas aqui, um monte de gavetas. E você tem um montão de um gaveteiro.
e você tem uma pregada de gavetas. Só que as únicas gavetas que você pode abrir e colocar valores que você quer, qualquer um, são as gavetas 20 em diante. Então, aqui tem a gaveta 20. E aqui tem a gaveta 21, por exemplo. Você também pode usar, mas a gente não está usando, só está usando a gaveta 20. Dentro da gaveta 20, eu vou colocar um valor. Então, preste atenção numa coisa que às vezes confunde. A gaveta tem um endereço. Esse é o endereço da gaveta. O valor que tem dentro da gaveta não é o endereço. É um valor qualquer. Poderia ser 100. A gente está dando um monte de exemplo, 100, né? Ou poderia ser o valor máximo que eu posso botar dentro de uma gaveta, que é 255. É a capacidade máxima que eu posso botar dentro da gaveta. Qualquer valor entre 0 e 255. 20 é o endereço dela, né? Então, me dá aí a gaveta 20. Beleza. O que tem dentro? Ah, tem o número 100, tem o número 200. Toda vez que você estiver falando sobre memória de PC e sobre memória de computador, de celular ou de qualquer outro dispositivo eletrônico, funciona assim. Você tem um endereço, que são várias gavetinhas. Cada gavetinha dessa tem um número que foi armazenado ali para alguma coisa. Se você pode botar o número que você quiser, é RAM. Se você só pode botar números para uma determinada aplicação, não se chama RAM, né? Mas não por isso não é útil, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um valor. E eu vou botar o valor máximo que eu puder colocar dentro da gaveta 20, para ele fazer o maior número de loops possíveis. Para fazer isso, você precisa colocar o W. Toda vez que você precisa passar um número para algum lugar, você precisa passar pelo W. Então, você precisa botar o W com o valor que você quer, no caso FF. FF em hexa é 255 em decimal. Então, você vai pegar FF, vai colocar no W. O W vai receber o FF e vai deslocar para o 20. Toda vez que você precisa fazer alguma coisa com a variável, você precisa passar pelo W. Bonito. Então, são duas instruções que precisam ser feitas antes de começar o loop. Pegar o W e jogar FF. E pegar o W e jogar para o 20. Depois que essas duas instruções estão executadas, a gente pode entrar no nosso loop. O nosso loop vai ter FF variáveis. 255 loops. FF loops, desculpa. FF loops, ou seja, 255 loops. Ele vai ficar assim 255 vezes girando e fazendo o loop. E eu espero que ele demore tempo suficiente para que eu possa fazer uma ação lenta, né? Então, imagina que você recebe a ordem do teu chefe, faz isso aqui 255 vezes. Você certamente vai pensar, pô, vai demorar para cacete. 255 vezes eu vou demorar muito para terminar essa droga aqui, cara. São 255 vezes que eu preciso fazer isso. Eu preciso consertar 255 computadores, eu preciso instalar 255 lâmpadas. Cara, vai demorar, né? Então você podia até pensar assim, que o processador vai ficar lá 255 rotações, 255 go to, go to, go to, vai demorar isso, né? Mas o fato é que o processador é muito rápido e o tempo de delay ainda é pequeno com 255 de loop. Bom, mas está aqui o programa completo. Ele faz essa parte aqui do programa 255 vezes. Ele faz essa parte aqui do programa 255 vezes, que é o máximo que eu posso colocar de valor. Não posso botar mais de 255. Então dá a impressão que vai demorar
mas não vai não, cara. Vai ser muito rápido, porque as instruções do PIC demoram o que a gente chama de ciclo de instrução. Cada instrução do PIC demora um ciclo de instrução para ser executado. Apesar de que existem instruções que demoram um ciclo, existem instruções que demoram 2 ciclos. Mas o ciclo de instrução do PIC é 4 dividido pela frequência de clock. A frequência de clock mais usada no PIC é 4 MHz. Com 4 MHz, que é uma frequência bem baixinha, né? Os processadores de celular hoje estão na ordem de giga, né? Processador de PC está na ordem de 2, 3 GHz. Mas o PIC ainda é mega. O PIC é um processador bem simplório e bem barato. O ciclo de instrução, 4 dividido por 4 dá 1. 1 dividido por mega dá micro. O ciclo de instrução do PIC é microsegundo. Algumas instruções demoram um ciclo, ou seja, elas vão demorar 1 microsegundo. Outras instruções demoram 2 ciclos, ou seja, vai demorar 2 microsegundos. E as nossas instruções demoram quanto? Bom, está aqui o programa. Essa instrução aqui é simples, demora um ciclo. Essa instrução aqui é simples, demora um ciclo. Essa instrução aqui também é simples, demora um ciclo. Mas quais as instruções que demoram 2 ciclos? O PIC, todas as instruções que fazem algum tipo de go-to, elas demoram 2 ciclos para serem executadas. Então, todas as instruções do PIC comuns, um ciclo. Instruções de go-to ou call, né? Tanto go-to quanto call, 2 ciclos. Então, o go-to que está aqui demora 2 ciclos. Então, esse cara aqui é um ciclo, 2 ciclos de instrução. Return também demora 2 ciclos. Só que o que a gente está realmente se importando, são com essas 2 linhas aqui. São as 2 linhas que mais demora para serem executadas, porque elas vão ser executadas 255 vezes. Eu preciso saber quanto tempo demora essas 2 instruções aqui, porque elas vão ficar executando 255 vezes, é onde você tem maior peso, né? Então, essa aqui demora um ciclo, essa aqui demora 2 ciclos. E o tempo? Né? E o tempo? Em 4 MHz, um ciclo é 1 microsegundo. 1 micro. Em 4 MHz, 2 ciclos são 2 microsegundos. A minha parte que mais demora dentro do meu programa, cada vez que passa aqui, demora 3 microsegundos para executar. Ou seja, basicamente, o tempo que demora por ciclo é 255. O tempo de delay, então, o tempo de delay final é 3 micro vezes o valor inicial que você colocou em 20, vezes o valor inicial que você botou em 20. Se você botou um valor inicial em 20, 100 vezes 3 micro, vai demorar 300 micro para terminar. E o valor máximo inicial que você pode botar em 20 é 255. Então, a gente pode fazer a conta e descobrir qual é o valor máximo do tempo de delay. É o quê? É 3 micro vezes 255, que dá 765 micro. Não chega a 1 milissegundo, ou seja, o valor máximo de tempo é 765 microsegundos, que é menos 1 milissegundo. É muito pouco. O processador é tão absurdamente rápido que ele, em um instante, faz 255 loops. 255 loops não é suficiente para você fazer um LED piscar. Então, se você acender um LED, fizer o delay que eu mostrei e voltar e apagar o LED vai acender e vai apagar tão rápido que você não vai ver
ele acendendo e apagando. Você não vai ver nada, você vai ver ele meio aceso, meio apagado, e não vai ser perceptível para você. Né? E aí? Uma solução é eu fazer isso aqui várias vezes. Se eu fizer isso aqui 10 vezes, 10 vezes tá bom? Não, continua uma merda. Não é suficiente 10 vezes. Você precisa fazer isso pelo menos umas 100 vezes para começar realmente a fazer diferença e você perceber que o LED está piscando. Ou seja, o processador é tão rápido que se você quiser deixá-lo numa tarefa para fazer ele perder tempo, essa tarefa precisa ser muito grande, senão ele vai terminar e vai fazer as coisas rápido demais. Uma solução, então, para você fazer o loop ficar maior é você usar duas variáveis. Até então, a gente usou uma variável, 20. A gente bota ali em 255 e vai subtraindo. 254, 253, 252, 251 e assim por diante. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar duas variáveis. Uma variável vai fazer um loop interno. Uma variável vai fazer um loop externo. Então, é mais ou menos isso aqui. Loop interno, loop externo, loop interno. A ideia do loop interno e do loop externo pode ser a ideia, por exemplo, de você ter uma fábrica. Imagina que você tem uma fábrica e você é o único funcionário. E você precisa fazer tudo. Então, você precisa fazer os parafusos, que não seja uma fábrica de parafusos. Você precisa fazer os parafusos e depois você precisa entregar os parafusos. Então, imagina que você faça 255 parafusos e saia para entregar. Né? Então, você faz 255 parafusos. Terminou? Você pega os parafusos todos e vai entregar. E aí, quando você volta para a fábrica, você faz mais 255 parafusos. E aí você vai para entregar. Então, é mais ou menos essa ideia do loop interno e do loop externo. Você tem o loop interno com 255, que é o máximo, 255 loops. E o loop externo, o máximo que ele pode ter é também 255. Então, o loop externo, ele também tem 255 loops. Então, na sua fábrica de parafuso, imagina que você tem 255 lotes de parafuso com 255 parafusos. Então, você fabrica 255 parafusos, vai entregar. Mais 255, vai entregar. Mais 255, vai entregar. Ao final de 255 entregas, você está cansado, certamente, porque você é parafuso para cacete. Mas ao final de 255 entregas, você fez 255 vezes 255 parafusos. Como fazer um parafuso demora 3 microsegundos para o pique? Provavelmente agora vai demorar tempo suficiente para que eu consiga brecar a velocidade do processador. Então, o programa funciona assim. Inicialmente eu passo o W para FF, depois eu passo o 21, eu vou usar o 20 e o 21. O externo vai ser o 21, o externo vai ser o 21 e o interno vai ser o 20. Então, eu passo o 21 para FF. Aqui embaixo, eu passo o 20 para FF também. Eu movo o W, eu movo o FF para o W, movo o W para o 21. Depois eu pego o FF, boto no W e boto o W para o 20. Bonito. Se você olhar aqui, isso aqui é igual ao loop que a gente já viu do primeiro programa.
Então, ele fica aqui FF vezes, girando. FF vezes. Quando ele terminar de fazer FF, ou seja, nossa fábrica de parafuso fabrica FF parafusos. Termina 255. Termina 255 parafusos, ele faz um deck no 21, ó, ele faz um deck no 21. E aí ele vai para o go to set. Quem é 7? 7 é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui joga o FF no W e joga o W de novo no 20. Ou seja, no final das contas, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tenho aqui o 20 e o 21. Então, eu começo com 255. Aí, 254, 253, 252, 251. E, lógico que eu não vou fazer isso aqui até o final. Mas vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando eu finalmente cheguei no zero, vou fazer isso de novo. Meu quadro aqui acabou. Então, eu começo com 255, 254, 253 e aí por diante. Aí 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando eu chego no zero, aí é que eu venho no 255 aqui, 255 do 21, e subtraio para 254. Então, eu faço isso aqui tudo até o zero, né? E faço um do 21 só. E jogo esse cara de volta em 255. E aí volta a subtrair até o zero. Quando eu chegar em zero de novo, eu venho aqui para 253. Faço todos do 20 de novo. Venho para 252. Faço todos do 20 de novo. Venho para 251. E assim por diante. Quando que termina o loop? Termina o loop quando esse cara aqui chegar em zero. Mas para esse cara chegar em zero, cada um que cai aqui tem que cair todos do 20. O tempo total de loops, o número total de loops, vai ser 255 vezes 255, que nem na nossa fábrica de parafuso, em que tem 255 entregas de 255 parafusos cada. Esse valor aqui você pode fazer a calculadora do Windows. 255 vezes 255 dá 65.025. Então, você tem 65.025 loops. Bom, será que agora é suficiente para o pique ficar lento? Para que você veja o LED piscar, para que você veja a coisa acontecer? Vamos ver. Mais uma vez, as únicas instruções que realmente importam são essas duas amarelas, que é o ciclo que ele vai ficar aqui executando. Na maior parte do tempo, ele está aqui executando essas duas linhas. Então, o tempo de delay é 3 micro, 3, vezes o tempo de ciclo, que é 1 micro, vezes a variável 1, vezes a variável 2. Se as variáveis estiverem em 255, que é o máximo, eu tenho 1 quinto de segundo, 0,196 segundos. Ou seja, quando você bota o pique para fazer 60.000 loops, ele demora 1 quinto de segundo. 1 quinto de segundo para fazer 60.000 loops. É muito, muito, muito rápido. E o pique é um processador lento. Tá?
Se fosse o PC, né, ele faria muito mais rápido. Você não teria, nem perceberia a sua tela piscar pelo tempo que demora para fazer 60 mil loops. É porque o PIC é um processador lento, então o PIC demora para fazer esses loops todos. Se você pensar bem, ainda bem que o PIC é um processador lento, porque se ele fosse um processador mais rápido, você ia precisar fazer mais loops. Porque no final, se você precisa piscar um LED, acionar um motor, você precisa fazer coisas simples, você não vai precisar de um processador rápido. O PIC é um processador até rápido demais para o que a gente precisa. Dá até para botar um clock mais baixo no PIC. Se você não quiser fazer tantos loops, você pode fazer um clock mais lento no PIC, tipo 1 MHz ou 500 kHz. Mas não há necessidade, porque o PIC não gasta nada em fazer essas instruções. Né? As instruções são tão simples e gastam tão pouca energia que não vale a pena você fazer isso, não. E aí? 1/5 de segundo é suficiente? Geralmente, 1/5 de segundo é o suficiente para fazer qualquer coisa. Se você quiser fazer um relógio que faça de 1 em 1 segundo, é só você repetir esse delay 5 vezes e você tem 1/5 de segundo. Você vê que não é 1/5 exato, né? 1/5 exato é 0,2, né? Ele é um pouquinho maior, né, do que o que você consegue, que é 0,196, mas está próximo de 1/5 de segundo. Então, se você precisar de um delay maior, a solução é você repetir N vezes. Então, você pode botar os delays um embaixo do outro e fazer 5 vezes e pronto, você tem 1 segundo. Aí, se você precisar de um delay ainda maior, tipo 30 segundos, ou 60, 50 segundos, que não é muito usual, né? Não é muito comum, e se você precisar, uma solução é usar 3 variáveis. E aí, como é que é o esquema de 3 variáveis? Se você entendeu com 2 variáveis, você vai entender perfeitamente com 3. Com 3 variáveis é o seguinte, você bota mais uma dessa aqui do lado. Só que aí não pode ser mais 21. Tem que ser a próxima variável, no caso, então, vai ser 22. Tá? Então, você vai botar a variável 20 e a variável 22. Vou botar um 2 ali. E aí é o seguinte, ele vai fazer todos desse aqui, vai subtrair um daqui. Faz todos desse aqui, subtrai um daqui. Faz todos desse aqui, subtrai um daqui. Quando ele subtrair todos daqui, o que ele acontece? Ele subtrai um daqui, volta esse para o máximo, volta esse para o máximo e faz tudo de novo. Desse jeito aqui, com 3 variáveis, você faz 255 vezes 255 vezes 255. São 16 milhões de loops. Com 16 milhões de loops, você pode achar agora vai demorar, né? E não vai não, cara. Ele demora mais ou menos 50 segundos. Então, o PIC, que é um processador lento, faz 16 milhões de loops em 50 segundos. E um PC faria em 1 segundo ou menos. Ou seja, o processador PIC é um processador rápido, mas não se compara ao PC ou outros processadores mais modernos. Tá? Mas e aí? Se eu tenho 1/5 de segundo, mas e se eu quisesse menos de 1/5 de segundo? Se você quer menos de 1/5 de segundo, você pode mexer com as variáveis iniciais. Então, se você botar as duas variáveis iniciais em FF, ou 255, você tem 1/5 de segundo. 1/5 de segundo, mais ou menos. Né? 1/5 não é 0,196, é 0,2, mas está perto. Mais ou menos 1/5 de segundo. Se você botar metade da variável inicial, ele vai fazer metade dos loops. Então, ele está aqui fazendo 1/5 dividido por 2, mais ou menos 1/10 de segundo. Tanto faz se você mexer na variável do loop interno ou na variável do loop externo, dá a mesma coisa. E nada te impede de botar qualquer valor. Por exemplo, aqui eu botei 163 e 255 e obtive 1/4 segundo.
Então, você pode ter o valor que você quiser, 1/5 segundo, 1/10 segundo, qualquer valor menor que 1/5, você consegue fazer com duas variáveis. Maior que 1/5 tem duas opções. Ou você repete o loop. Então, por exemplo, o delay de 1 segundo. Então, você repete o loop 5 vezes. Ou você usa 3 variáveis. Tá? E aí você pode ter até 50 segundos, mais ou menos, de loop. Então, é isso. Aqui no PowerPoint tem uns exercícios para fazer, para você calcular os valores de tempo com duas variáveis e também com 3 variáveis. Você não precisa, a gente não vai usar na prova delays com 3 variáveis, só com 2 variáveis está bom. Né? E aqui eu tenho um exercício que calcula qual é a variável que eu preciso ter, o valor inicial da variável que eu preciso ter, para você ter um quarto segundo. Um quarto segundo é 0,125. Né? Aqui está a fórmula. Então, a fórmula vai ser errado. A fórmula o tempo de delay é igual a um quarto segundo. 0,12. Peraí, eu estou falando besteira. Não é um quarto de segundo, é um oitavo de segundo. Desculpa, um quarto de segundo é 0,25. Aqui é um oitavo de segundo. Isso, desculpa. Então, eu estava falando um quarto de segundo, não é um quarto, é um oitavo. Então, tá bom. Então, isso aqui é um oitavo de segundo. Isso aqui é igual pela fórmula, 3 micro vezes o valor inicial da variável 1 vezes o valor inicial da variável 2. Então, como você tem só uma equação e duas variáveis, a ideia é que você chute uma e calcule a outra. Então, você pode chutar um valor qualquer de 0, que eu não recomendo, porque nunca vai dar, até 255. Então, aqui no meu exemplo, eu botei 255. Então, eu tenho 0,125 vezes igual a 3 micro vezes var 1 vezes 255. E aí eu encontro que o var 1 é 163,39. Quando tem vírgula, você não pode botar não inteiro, então você precisa aproximar para o inteiro mais próximo, 163, por exemplo. Então, o valor 163 na variável 1 e o valor 255 na variável 2 vão te dar o número de loops suficiente para que você tenha um oitavo de segundo de delay. Né? E o programa? O programa está aqui. Está aqui. Peraí, deixa eu olhar se tem algum outro local o programa. Aqui. O programa está aqui. Só que aqui está com FF. Então, você precisaria botar um deles para FF e o outro você precisa colocar 163, que a gente calculou. Só que 163 é em decimal. Eu preciso colocar em hexa. Eu preciso converter, por exemplo, usando a calculadora do Windows, boto em programador e converto 163 para hexa A3. Então, aqui eu precisaria botar 0x A3. Se eu botar 0x A3 e 0x FF, eu tenho um quarto de segundo. Se eu botar os dois em FF, eu tenho um quinto de segundo.
Tá? Então, eu posso ter valores mais baixos do que 1/5 segundo, ajustando o valor inicial das variáveis. Com 3 variáveis, é o que eu falei para vocês que eu vou explicar, mas não vai cair na prova. Com 3 variáveis, se você botar as 3 em 255, você tem o delay máximo, que é 49 segundos. Se você pegar uma delas e dividir por 2, você divide o resultado por 2. Então, tem 24 segundos. E você pode botar o valor que você quiser. Ter quanto você quiser. Olha só que esse aqui, 1 segundo. Como que consegue 1 segundo? É 255 vezes 255, que é o nosso loop com 2 variáveis, vezes 5. Isso aqui dá 0,196, que vezes 5 dá aproximadamente 1 segundo. Então, nessa aula, o que a gente viu é como faz para calcular e como faz para fazer um delay, que é um atraso no tempo de um determinado processador, né? No nosso caso, o PIC. Todos os processadores que usam delay costumam fazer dessa forma. O PIC, o Arduino, até mesmo o PC pode fazer delay dessa forma. Ou seja, ele faz uma determinada operação, aí ele vai fazer um conjunto de operações que não servem para nada, cujo objetivo é fazer ele perder tempo para ele voltar para a ação principal que precisa ser feita de forma lenta. Né? Então, essa é a matéria de hoje sobre delay. Bom, então, é isso. Alguma dúvida? Sempre a mesma pergunta. E sempre a mesma resposta. A gente está se aproximando aí da prova P2, está terminando o nosso período. Faltam só, se não me engano, 2 semanas para terminar. Então, estamos terminando a matéria também. Mais um pouquinho a gente termina a matéria. E mais um pouquinho a gente tem a prova P2. Se tiver, eu acho que todo mundo fez prova P1, mas se tiver alguém que não tiver feito ainda a prova P1 e já entrar para a prova P2, fica difícil de resolver o problema, né? Então, eu estou imaginando que todo mundo já fez prova, todo mundo que quer passar e quer fazer a disciplina já fez prova P1 e já fez prova P2. Então, senhor Osmar, se você puder avisar no grupo, se tiver alguém ainda que não fez a prova P1, para que faça o mais rápido possível, porque a gente está chegando perto da prova P2 e a partir daí, P2 final, acabou. É rápido. Né? Tudo bem, professor. Eu vou avisar. Então é isso. Deixa eu parar aqui a gravação e a gente volta na aula que vem.